a esse podcast. Eu sou Bruno Albuquerque e esse podcast está saindo tanto em vídeo quanto em áudio. Ele se chama Podcast Decifrando Cinema. Esse podcast é uma nova aposta minha aqui no YouTube e também no Spotify e em outras mídias de áudio, de podcasts, em que eu vou começar a gerar conteúdos mais longos, né? Então, a ideia é que toda semana tem um podcast, pelo menos um podcast. Eu não tenho tempo ainda para produzir mais do que isso. Eu não sei nem se eu vou ter tempo de produzir esse. Eu estou fazendo aí para ver no que dá. E o tema é Decifrando Cinema. Decifrando Cinema é o nome do meu curso online de cinema. Caso você queira conhecer, você pode conferir o curso clicando no link aqui na descrição, mas mais tarde eu falo sobre ele. Caso você esteja ouvindo a gente em alguma plataforma de podcast, eu não tenho ideia de como você pode clicar nele, mas acredito que tem alguma descrição aí. Como eu falei, eu tô me jogando nessa aí pra ver qual que é. Eu tô, ao mesmo tempo que eu tô gravando esse podcast, eu tô fazendo a transmissão ao vivo no meu canal. Essa transmissão não vai ficar gravada, mas a versão gravada aqui na câmera, para quem estiver vendo aqui na webcam, ó, aqui, bem aqui tem uma câmera, eu vou disponibilizá-la editada, bonitinha, com tratamento de cor, um vídeo bacana, em breve, tá? Esse aqui é o primeiro, eu tô fazendo um teste, eu vou ver como é que ele fica e depois eu vou gravar mais, quero ter um estoque de 5 e aí depois disso eu começo a lançar. Mas caso você esteja assistindo ao vivo aqui no YouTube, manda a sua pergunta sobre as camadas do cinema enquanto eu for falando delas, tá? Então, enquanto eu vou falando aqui da direção de arte, direção de som, montagem, enfim, vai mandando aí os comentários que eu vou ler. Com certeza vai chegar uma parte aqui que eu vou tirar as dúvidas de vocês, até para poder continuar gerando conteúdo aqui, tá? Vamos nessa. Para quem tá chegando agora, para quem tá me conhecendo por conta desse podcast, para quem tá chegando no meu trabalho por conta disso, eu preciso me apresentar antes de mais nada. Eu sou Bruno Albuquerque, eu sou crítico de cinema há 11 anos e produtor audiovisual há 5 anos e há 2 anos eu faço filmes de ficção, documentários, enfim. E eu tô nessa área aí produzindo filmes mesmo há 5 anos. Eu comecei em 2014 na área de eventos sociais, 15 anos, casamento, formaturas, enfim. E aí o que acontece? Em 2015 eu entrei na faculdade, comecei a estudar rádio e TV e consegui o meu primeiro emprego na área de editor de vídeos. E aí, 2 anos depois, eu abri a minha produtora, depois de ter passado por 2 empresas. Então, a primeira empresa que eu trabalhei, eu saí de lá com menos de 1 ano, entrei em outra empresa, saí lá também com menos de 1 ano, e aí fundei a minha produtora, a Screen Filmes, que está aí até hoje. Tem vários clientes que aqui em Fortaleza são muito conhecidos, como o Barnes Burger, o Chepitos, também já tive como cliente Vignoli, a Pizza Vignoli, que é considerada a melhor pizzaria aqui de Fortaleza. Já tive como cliente também a Febracis, né, que é do Paulo Vieira, o coach Paulo Vieira, entre outros grandes players aí. Também já editei vídeos para Simone Simaria, para Augusto Cury, enfim, já fiz vídeo para um monte de gente. E aí, durante todo esse tempo, eu estudei cinema de forma independente. E aí eu cheguei nessa conclusão de que o cinema, todo filme possui essas 7 camadas. E se qualquer pessoa dominar essas 7 camadas, seja um videomaker que queira aplicar isso nas suas produções, seja um estudante de cinema, um apaixonado por cinema, como nós somos aqui no canal. O meu canal é de cinema, apesar de ter o meu nome, ele se chamava Clube de Cinema de 2 Portas há um tempo atrás. Se você dominar essas 7 camadas, você consegue chegar onde você quiser. Se você dominar essas 7 camadas, você consegue analisar qualquer filme, você consegue chegar em conclusões sobre qualquer filme. Claro que há filmes metafóricos que exigem uma bagagem, um repertório de vida mesmo, assim, de conhecimento de vida e tal, de interpretações, de vivências que as 7 camadas não dão, mas se você dominar as 7 camadas, você consegue sim fazer um filme. Muita gente chega lá no meu curso perguntando: o seu curso eu achei que era um curso prático. Eu falo: gente, não é um curso prático, mas para você praticar o cinema, para você fazer um filme, você precisa entender de teoria de cinema, você precisa entender das 7 camadas de todo o filme. A gente chama de 7 camadas, que é uma forma mais mercadológica, uma forma mais atrativa mercadologicamente falando, é uma questão de marketing. Mas o que nós ensinamos, o que nós aprendemos, e agora eu no caso, o que eu aprendi nesses 11 anos e o que eu estou ensinando é basicamente linguagem e teoria de cinema, que é um ramo muito profundo, um ramo muito complexo, com vários exemplos, contra-exemplos. Você pode usar de um jeito e usar de outro e tal, enfim. Quais são, de fato, as 7 camadas do cinema? Vamos lá, a primeira camada eu chamo de a linguagem cinematográfica, eu a classifico como a primeira camada. A segunda camada é o roteiro cinematográfico e as outras são direção de fotografia, direção de som, direção de arte, montagem e a mise-en-scène. Essas são as 7 camadas do cinema. Pronto, acabou o podcast, pode ir embora.
Não pode ir embora não. Acabei de falar quais são. Só que cada uma delas possui os seus pormenores, né? Cada uma delas possui suas próprias características e é muito interessante como todas elas conversam. Você vai ver aqui agora como eu vou começar a falar de roteiro e eu vou meter uma mise-en-scène no meio aí e eu vou estar falando de direção de arte, vou começar a falar de direção de fotografia e parece que eu estou misturando os assuntos, mas não é porque todos eles são conectados. No cinema tudo tá lá com uma função, tudo tá lá tentando passar uma ideia, tudo tá lá tentando te transmitir alguma coisa. Então, quando você entende isso, quando você começa a perceber isso nos filmes, isso vira várias chaves na sua cabeça e a ficha cai sobre o que é que realmente é o filme, sobre o que é que realmente é o cinema. E quando o filme que abriu os meus olhos para isso foi o Clube da Luta. Na época, eu já escrevia sobre cinema, mas para mim cinema era Transformers, era Crepúsculo, eram esses filmes super superficiais, né? Super superficiais, que chegavam na gente de uma forma mais acessível, né? E aí, quando eu vi Clube da Luta, foi o primeiro filme, assim, em que tudo no filme tem uma função, e eu percebi isso, algumas coisas, né? E isso virou uma chave na minha cabeça, deu um estalo, e eu, caramba, o cinema pode ser muito mais do que Transformers, o cinema pode ser muito mais do que esses filmes que chegam na gente de forma mais fácil, Percy Jackson, os Harry Potter e tal, nada contra, mas o cinema pode ser algo muito além disso, algo muito mais apaixonante, muito mais complexo. E aí, desde então, eu vi Clube da Luta em 2010 pela primeira vez, e aí, desde então, eu comecei a buscar outros filmes parecidos. E aí, fiz uma varredura dos grandes diretores, e aí, logo depois do Clube da Luta, eu vi Ilha do Medo, do Scorsese. Quando acabou o filme, apareceu lá, Martin Scorsese. Eu quero saber mais sobre quem é esse cara. E aí pesquisei, e aí assisti Taxi Driver, e aí assisti... O que mais de Scorsese que eu vi? Meu Deus, agora deu um branco. Eu tô fazendo transmissão ao vivo, eu esqueço das coisas. Tô gravando, eu esqueço das coisas. Mas enfim, aí depois de um tempo eu vi o Lobo de Wall Street, eu vi os Infiltrados, Os Bons Companheiros, tem também aquele... Como é o nome? É o Comediante também, que é excelente, que pouca gente fala, mas é um filme muito bom do Scorsese, que merecia uma lembrança maior, que as pessoas não dão a devida lembrança a esse filme, que merecia. E aí fui atrás de outros, aí fui descobrir o Tarantino, aí eu assisti Pulp Fiction, não gostei, aí fui ver Cães de Aluguel, adorei, e aí fui consumindo cada vez mais, aí descobri o Ridley Scott, aí fui ver Alien, fui ver Blade Runner, aí fui ver Kubrick, peguei 2001, aí fui Laranja Mecânica, fui Iluminado, enfim, aí fui consumindo todos esses filmes e aprendendo cada vez mais com eles, até que eu me tornei um cinéfilo chato do caralho, que eu achava que eu entendia de cinema, eu sou crítico de cinema, eu entendo de cinema e tal, aquela arrogância clássica de críticos de cinema que todo mundo comenta, que geralmente afasta as pessoas dos críticos de cinema. E aí eu comecei a mudar a minha trajetória, apesar de acabar de começar a minha trajetória de fato no cinema. Até então eu comecei a escrever sobre cinema em 2008, isso era 2011. Até então, a minha trajetória era muito curta, né? E eu já comecei a mudar completamente para um caminho não muito bom, que fiz muitas inimizades. Amigos meus deixaram de falar comigo porque eu era chato, eu era um cara chato, eu era o cinéfilo cult bacaninha que, eu só vejo filmes com diálogos inteligentes, eu só vejo filmes que... Uma merda, isso é uma merda, esse tipo de gente é uma merda. E aí eu já fui essa pessoa, e hoje eu assumo muito que eu fui essa pessoa e peço perdão a todo mundo que teve que me aturar por conta disso. Mas isso foi muito bom, porque isso me permitiu, essa minha obsessão com filmes complexos, com filmes ditos de arte, mas eu acho esse termo ridículo, assim, não existe filme de arte, filme é arte e ponto final. Você pode ler Crepúsculo e achar uma merda, mas você não pode negar que é uma obra de arte, porque é literatura. Você pode ouvir funk e achar ruim, apesar de eu não achar funk ruim, eu não me apetece. E você não pode falar que aquilo não é arte, aquilo é uma obra de arte, aquilo envolve um processo criativo, querendo transmitir alguma coisa. Essa vontade de só ver esse tipo de filme, só ver esse filme mais complexo, ver grandes diretores, isso me fez perceber essas 7 camadas e hoje eu consigo aplicar todas elas nos meus trabalhos. Por isso que eu digo que o Decifrando o Cinema, as 7 camadas do cinema, elas servem para videomakers, elas servem para você que quer fazer filmes. É por isso que eu digo, para você fazer um filme, você precisa entender. Não é câmera na mão e ideia na cabeça. Até pode ser. Mas, se você não dominar as 7 camadas, o seu filme muito provavelmente vai ter um time ruim, vai ter uma montagem ruim, e são os principais problemas que eu vejo em filmes amadores, que graças a Deus eu não cometi no meu primeiro filme,
que foi o Reverberação, que está aqui no YouTube, caso você esteja vendo no YouTube. Se você estiver vendo em alguma plataforma de áudio, procura aí no YouTube que você vai ver. Reverberação, curta-metragem, pesquisa aí que você vai ver. Você vê que é um filme bem montado, você vê que é um filme bem fotografado, ele tem seus probleminhas de roteiro, ele tem seus probleminhas de atuação também, de direção de atores. A culpa nunca foi do Wagner, a culpa foi minha de estar fissurado com a técnica e esquecer o ator e não trabalhar com ele. O filme foi feito em 5 dias, assim, de pré-produção, produção e pós, foi 6, 7 dias, foi uma semana. O filme tem seus erros, tem seus problemas, mas lá estão todas as 7 camadas aplicadas. E por mais que a gente tenha tido quase 30 mil reais de equipamento para poder gravar o filme, que a gente conseguiu de graça, e a gente gastou só 200 reais para fazer o filme, se eu não entendesse dessas 7 camadas, o filme teria sido uma bosta completa. Ele teria sido não uma bosta completa, mas ele não teria a qualidade de ritmo, a qualidade de geral que o filme tem. Então, assim, eu já tô até falando mais do que eu devia sobre por que as 7 camadas são tão importantes. Mas vamos lá falar sobre a primeira camada, a linguagem cinematográfica. Eu adoro, inclusive eu estava agora em São Paulo gravando um congresso sobre poliglotas, e lá eles praticamente falam muito sobre línguas, né? E o cinema tem sua própria língua, o cinema tem sua própria linguagem, ele tem a sua própria forma de se comunicar. O cinema, ele se comunica através dessa linguagem, que são compostas por enquadramentos, por ângulos, por movimentos de câmera, pela união desses três. Então, ou os três isoladamente, só os ângulos, só os enquadramentos, só os movimentos de câmera, eles compõem a linguagem cinematográfica. E por que ela é chamada de linguagem? Porque ela não só é uma forma de comunicação entre o público e o filme, e na verdade entre o filme e o público, é como o filme se comunica, ele passa ideias, ele transmite mensagens, emoções para o público, mas também é uma forma de comunicação no set de gravação. Então, se o diretor chega pro diretor de fotografia e fala, cara, me dá uma contra-plongée aí num plano médio, o diretor de fotografia, ele fala aquela língua, ele conhece aquelas palavras, então ele já sabe exatamente o que o diretor quer. Se o diretor chega pro diretor de som, por exemplo, e fala, cara, pega o boom e faz um foley dos passos dela, o diretor de som já sabe o que ele está falando. Então essa linguagem cinematográfica é muito importante. Mas lá no curso a gente fala muito sobre a questão visual. A gente fala de linguagem cinematográfica em termos visuais. Então, são os enquadramentos, são as posições de câmera, como elas se relacionam. Então, é importante que a gente entenda disso. Essa é a primeira camada do cinema. A segunda camada é o roteiro, né? E aí eu primeiro falo sobre a linguagem cinematográfica para depois falar do roteiro, porque eu acho ele ainda mais essencial do que o roteiro. Qualquer pessoa pode escrever um roteiro e tal e gravar, mas se a pessoa escreve o roteiro já conhecendo a linguagem de cinema, ela vai escrever esse roteiro já pensando no resultado final, já pensando como é que ele vai ser produzido, já pensando como é que ele vai ser feito de uma forma geral. Isso já vai auxiliar o processo e talvez o roteiro fique mais rico por conta disso. Então eu costumo dizer que é importante você aprender primeiro a linguagem cinematográfica para depois você estudar as outras camadas, né? E lá no meu curso eu até fiz uma troca, que o terceiro módulo seria a mise-en-scène. E aí eu percebi que esse módulo ele não poderia ser dado... Depois de eu começar a já ter mais de 20 alunos, eu percebi que a mise-en-scène ela não pode ser aprendida antes de todas as outras. Ela precisa ser a última, porque a mise-en-scène é a junção, é a união de todas as camadas do cinema. Que é importante o roteiro antes de todos os outros, só não antes da linguagem cinematográfica. A linguagem eu já falei, a questão da linguagem, agora eu vou falar por que é importante o roteiro. Porque a direção de arte, a direção de fotografia, a montagem, a mise-en-scène, a direção de som, todas elas estão lá em função do roteiro. Todas elas estão lá em função para contar aquela história melhor contada, para fazer um trabalho bem feito em cima da história. O cinema é uma arte narrativa, então você ter fotografia, montagem, som, direção de arte, tudo isso, mise-en-scène, tudo isso em prol da narrativa, em prol do roteiro, em prol da história, todas as outras camadas elas vão ajudar a contar aquela história, elas estão lá para aquela história. Então, assim, eu acho que é importante o diretor de fotografia, o diretor de som, todos eles conhecerem de roteiro, para eles saberem... Por exemplo, o diretor de fotografia trabalha com iluminação e com a iluminação e com a câmera. Ele precisa entender de roteiro para saber, o mínimo pelo menos, para saber qual iluminação ele vai usar, qual enquadramento ele vai usar, para poder transmitir melhor
aquele momento. Então você entender de estrutura narrativa, então você entender de desenvolvimento de personagens, o que define um bom roteiro, o que define um mau roteiro, o que é o diálogo expositivo, como resolver o diálogo expositivo, você saber o que define um bom roteiro, o que define um mau roteiro, exemplo, contra-exemplo, tudo isso é muito importante pra gente criar esse repertório na nossa cabeça sobre o roteiro de cinema. É importante demais você entender de roteiro, porque como eu falei, todas as camadas estão lá em prol do maldito roteiro, do bendito roteiro. Entendendo de roteiro já é um passo enorme para você entender de todo o resto. Porque uma vez que você entende o que a história do filme quer te passar, uma vez que você entende a mensagem, a moral da história, digamos assim, do filme, apesar de não existir moral, até existem alguns filmes, mas isso é muito de fábula, né? Muito de fábulas, de contos fabulescos antigos, você sabendo o que o filme quer transmitir, isso já ajuda demais a você perceber como a fotografia, como o som, como os sons que estão inseridos naquela cena, como a mixagem, como eles conversam entre si, como aquilo ali ajuda a contar aquela história, como aquilo ali ajuda a transmitir aquela ideia que o roteiro está transmitindo. Então, entender de roteiro é primordial. A próxima camada do cinema... Agora eu vou começar a falar de uma forma mais desvairada, porque realmente não tem uma ordem importante para você seguir. Mas a direção de fotografia é o próximo módulo que eu falo lá no curso, que é a próxima camada, que é tudo envolvendo o visual, mas principalmente envolvendo a luz. Então, como que aquela iluminação daquele filme específico, como que aquela construção imagética ajuda a contar a história. Um diretor que eu gosto demais, muito mesmo, e as pessoas adoram criticar ele porque dizem que os filmes dele não têm história, porque dizem que os filmes dele não têm roteiro, é um cara chamado Nicholas Winding Refn, que é o diretor do Drive, que eu não tenho essa tatuagenzinha aqui à toa não, eu não vi Drive 1 milhão de vezes à toa, não vi Only God Forgives várias vezes à toa, Demônio de Neon, enfim. O Demônio de Neon, inclusive, é um filme dele muito criticado, e ele é um cara que usa a fotografia para contar a história o tempo todo, mas além da fotografia ele usa a mise-en-scène, então eu vou usar o exemplo dele melhor lá quando eu falar da mise-en-scène. Mas assim, vários diretores usam fotografia para contar a história. O próprio David Fincher, ele faz isso em Clube da Luta, ele faz isso em A Rede Social. Eu falo muito dele lá no meu curso. Se você pega Os Homens que Não Amavam as Mulheres, é uma aula de fotografia preta e branca quase, né? Porque tem muito preto, muito branco, muito verde. É um filme muito frio, é um filme muito carregado de melancolia, apesar de ser um filme com um ritmo muito bom, um filme com montagem fantástica. Ele é um cara que se preocupa muito com a fotografia dos filmes dele e como que a iluminação, como que os enquadramentos, como que tudo aquilo ali está ajudando a contar a história. Eu adoro também Garota Exemplar dele, eu acho que junto com o Clube da Luta, um dos melhores filmes dele. O Garota Exemplar, aquela cena em que ela mata uma pessoa, não vou falar quem, né, mas enfim, que é um grande spoiler do filme, é uma cena que a fotografia é estarrecedora, cara. O David Fincher, o Kubrick era um cara muito preocupado com a fotografia dos... O Kubrick era um maluco da cabeça, né? Eu quero fazer um programa só sobre o Kubrick depois. Mas ele era pirado, bicho. Ele era maluco, doido. De gravar... O David Fincher até se assemelha um pouco a ele, de gravar mais de 100 vezes cada plano do filme. E todo filme tem, sei lá, 2.000 planos, sei lá quantos planos o filme tem. Ele é um cara muito problemático em relação a isso. Mas enfim, vários diretores são muito preocupados com a fotografia. Por quê? Porque a fotografia... É por isso que o cinema é tão envolvente, né? Ele é áudio e vídeo, ele é audiovisual, que são dois sentidos nossos que a gente está conectado com eles o tempo todo. Então a gente está sempre vendo e a gente está sempre ouvindo. Por mais que a gente feche os olhos, a gente está vendo o nada, a gente está vendo uma escuridão completa. E quando eu estou com os olhos abertos, eu estou vendo o tempo todo, eu estou percebendo tudo que está ao meu redor o tempo todo. Então, por isso que o cinema é tão envolvente, por isso que o cinema é tão fascinante. Mas enfim, já a gente chega no som, vamos falar da fotografia. Existem vários esquemas de iluminação, existem várias cores nas iluminações que elas te induzem a sentir alguma coisa, a perceber alguma coisa diferente e tal. Então, quando você domina a fotografia e você começa a falar o fotografês, digamos assim, você vai ver qualquer filme que você quiser e você vai perceber automaticamente como a iluminação foi feita. Eu ensino no curso vários esquemas de iluminação, que inclusive eu estou usando nesse momento um desses esquemas. Não em relação a quem está vendo ao vivo, mas em relação a quem está vendo gravado. O fato dessa luz estar aqui e essa luz estar aqui, nessa posição, nessa angulação que elas estão, é proposital, tá? E é um dos esquemas usados no cinema, tá bom? Então, assim, você entender de iluminação... Quando você entende, você começa a perceber automaticamente
no todo filme que você assiste. É uma sensação muito boa, cara. Quando você percebe aquele detalhe visual que você não tinha percebido antes, ou que você tá vendo qualquer filme que você tá vendo pela primeira vez, e você percebe aquilo, cara, dá um estalo e você dá um calorzinho no peito, assim, uma sensação tão boa de você, caralho, eu tô decifrando aquele filme, eu tô percebendo o que o diretor tá fazendo, eu tô sacando o que ele fez, e eu tô... É emocionante, cara, é emocionante. Um dos filmes que eu quase chorei, assim, de emoção quando eu percebi isso foi o Inception, do Clube da Luta, do Christopher Nolan. A cena lá da escada em que o Joseph Gordon-Levitt está lutando com o cara atira nele e ele usa o paradoxo visual para poder matar o cara, e ele faz o lance das escadas lá. Cara, aquilo ali é lindo. Aquilo ali é lindo. O movimento, a mise-en-scène e a fotografia unidas ali. Eu fico arrepiado, cara. É de cair o queixo. É sensacional. E aquilo ali me emocionou muito. E eu quase chorei vendo uma cena de ação, cara. É esse tipo de coisa que você decifrar o cinema te faz sentir, assim. Você começa a agir de forma diferente, você começa a perceber o mundo de forma diferente. Perceber o cinema, principalmente. Você começa a perceber filmes de forma diferente. E vamos lá. Próxima camada, a direção de som. A direção de som, ela é muito esquecida, né? A galera esquece muito ela. Se você chega hoje na faculdade de cinema, você vê muita gente querendo ser diretor de fotografia, você vê muita gente querendo ser roteirista e diretor. Poucos se focam no som. Aqui em Fortaleza tem um cara chamado Sapão, é o apelido dele, né? O nome artístico. Que ele faz a mixagem de todos os filmes. Qualquer filme ele faz a mixagem, assim. Eu fui no Cine Ceará, acho que eu vi uns 2 filmes que ele fez a mixagem, os filmes cearenses. Porque só tem ele. Só tem ele que faz isso aqui. Então ele pega todo o serviço de som. Por quê? Tem pouca gente fazendo isso. Então, uma dica aí, quem quer se especializar em cinema e gosta de som, foque no som que você vai ganhar dinheiro, tá? Ganhar dinheiro fazendo filme, fazendo série, fazendo websérie, fazendo curta, fazendo longa, porque tem pouca mão de obra. Porque eu realmente sou desses caras que gostam de direção, eu gosto de tudo, eu gosto de montar o filme. No Miguel e Ana, que foi o meu curta mais recente, que acabou depois se revelando The Cloverfield Files, que é um fã-filme do Cloverfield, que está no YouTube, pesquisa aí, The Cloverfield Files, os arquivos Cloverfield em inglês. Eu fui diretor, roteirista, eu mixei e editei o som, eu fiz a montagem, eu fiz a correção de cor, eu fiz a direção de arte, eu fiz a produção e eu fiz mais alguma coisa que eu não tô lembrando agora. Enfim, ao todo foram 9 coisas que eu fiz no filme. Porque eu gosto muito, eu gosto de todo o processo, eu fiz o Foley, eu fiz tudo, quase tudo no filme eu fiz alguma coisa. Eu quase atuei no filme, porque o ator desapareceu e na gravação ele chegou 3 horas atrasado, tava a equipe toda no ponto já, e o cara atrasou 3 horas, eu tava em tempo de ficar maluco. E aí ele chegou, mas eu já tinha tomado a decisão de que eu ia ser o ator do filme. Pronto, cheguei aqui, bora lá, vou atuar agora. Mas acabou dando tudo certo e ele, que é o João, que é o Pedro Scioli, que o nome dele é João Pedro, o nome artístico é Pedro Scioli, tá ótimo no filme. Ele fez um trabalho fantástico. Mas eu quase atuei no lugar dele. A direção de som é muito importante. E agora a gente gravou o nosso novo curta, é o Areia Negra, e a gente tomou uma decisão de som muito maluca. A gente decidiu que todos os sons do filme vão ser feitos na pós-produção. Todos os sons do filme vão ser feitos na edição. A gente gravou os sons, mas a gente gravou só para usar de referência. Porque a gente queria o controle absoluto da produção do som desse filme. Então a direção de som é importante. Muita gente, se você quer criar um canal no YouTube hoje, e você pesquisa sobre o que é que todo canal precisa e tal, todos os vídeos, ou pelo menos os vídeos de qualidade, os vídeos corretos para você assistir, eles vão falar para você se preocupar com o som. Eles vão falar assim, as pessoas podem até ver um vídeo com imagem ruim, como é o caso agora que vocês estão me vendo, mas a pessoa não consegue assistir a um vídeo com um áudio ruim. E o áudio que vocês estão me ouvindo agora aqui no ao vivo, ele não tá muito bom não. Eu já testei aqui, ele não tá muito bom não. Mas é porque eu tô gravando aqui, ó, tá? E aí, depois, a versão gravada desse podcast vai ficar massa. Então, assim, a direção de som é muito importante. E eu aprendi muito fazendo a direção de som dos meus curtas, fazendo o som dos meus curtas, visto que eu fiz a edição e mixagem de som dos 2 que eu já dirigi, né?
E todos. É engraçado, você vai montando o filme e você vai percebendo, aqui tá faltando o som daquele passo, aqui tá faltando o som daquele amassado de blusa, e você vai percebendo e você vai construindo. Então, a direção de som é muito esquecida, mas ela é muito importante. E você precisa começar a perceber o som a partir de hoje nos filmes que você assiste. A próxima camada é a direção de arte. A direção de arte é uma camada muito massa. É uma das que eu mais descobri que eu gosto. Cara, é incrível como ela ajuda a contar a história. Um errinho lá no Miguel e Ana é quando eles chegam no apartamento, o apartamento tá revirado, não tem muitos itens revirados na casa. E eu acho que se tivessem mais, eu acho que a cena seria mais impactante e aquilo ali seria mais amedrontador. Então, tá vendo? Ó, o fato de ter poucos itens numa cena, ter poucos ou mais itens, e essa questão, ela por si só já é importante para poder causar um impacto no espectador. Lembra que eu falei no começo, tudo num filme tem uma função. Então, a partir de agora, preste atenção na direção de arte. E tirar também uma coisa, um estigma que é direção de arte boa é direção de arte detalhista. Direção de arte boa é direção de arte que faz efeitos de maquiagem mirabolantes, como ETs, como monstros. Também. Se você pegar a direção de arte de maquiagem, né, e a maquiagem faz parte da direção de arte de filmes como Star Trek, os novos do J.J. Abrams, é fantástico. Eu fiquei com muita raiva porque ele não ganhou o Oscar, ele perdeu o Oscar para Esquadrão Suicida, que tem um nível de maquiagem muito mais capenga. É um filme muito mais capenga em todas as suas 7 camadas. É importante você valorizar filmes com esse nível técnico alto da maquiagem, mas também você tem que ver qual a função narrativa daquilo. É a mesma coisa da fotografia. Muita gente pergunta, Bruno, o que é que define uma boa fotografia? É uma fotografia bonita? Porque se for uma fotografia bonita para mim, pode não ser uma fotografia bonita para você. Beleza, eu concordo 100%. Mas não é. Esse não é o rigor de crítica, esse não é o rigor de percepção. Eu acho que o ponto é o que é que aquilo ali tá me transmitindo. E se aquilo que ele tá me transmitindo ajuda a eu perceber melhor a história que eu tô absorvendo. É sempre pensar nisso, gente, é sempre perceber isso. Então, assim, direção de arte não é só detalhe. Direção de arte é contação de história. A próxima camada é a montagem. A montagem que muita gente chama de edição no cinema. Inclusive tem um crítico de cinema aí que é plagiador, que as pessoas sabem que ele é plagiador, e que ele comete várias gafes. Ele chama fotografia de cinematografia e ele chama montagem de edição, e eu fico muito triste. Toma cuidado com ele, viu, gente? Você sabe do que eu tô falando, né? Se não sabe, dá uma pesquisa aí. Crítico de cinema plágio brasileiro. É youtuber de cinema plágio. Pesquisa aí que você vai encontrar. E aí, a montagem e a edição de vídeo, a edição no cinema, são coisas completamente distintas. Não completamente, tá? Às vezes eu acabo apelando para hipérboles para poder exemplificar melhor o que eu tô falando, para transmitir melhor a emoção que eu tô sentindo, mas toma cuidado, tá, gente, com hipérbole. Eu mesmo erro muito com hipérbole. A montagem no cinema, ela tem a ver com a edição de vídeo, com a edição do filme, mas elas são coisas diferentes. Mas você entender a diferença de um para o outro e perceber isso no filme é sensacional. O processo intelectual por trás disso, quando você percebe que aquele filme está sendo cortado de uma forma para chegar num determinado ponto, para chegar em determinada conclusão e te transmitir uma coisa, é a mesma coisa da fotografia. Quando você percebe que a montagem está de um jeito para você sentir alguma coisa e você saca, a sensação é muito boa. Na verdade eu estou falando da montagem, da fotografia em relação a essa sensação, mas qualquer das camadas, quando você saca como é que ela foi utilizada, é sensacional. Por exemplo, agora, já estou misturando uma coisa que tem a ver com montagem, mas não diretamente. Um filme nada a ver. Filme A Princesinha. Sabe que filme é esse? Foi um dos primeiros filmes dirigidos por Alfonso Cuarón. Você sabendo disso ou não. Um filme infantil, bem cara da Sessão da Tarde. E foi fotografado pelo Emmanuel Lubezki, que é o diretor de fotografia mexicano que trabalha com ele, que faz trabalhos incríveis. Fez O Regresso, fez o Gravidade, fez Filhos da Esperança, fez Árvore da Vida. Ele fez... E a fotografia do cara é um negócio de outro mundo. A Princesinha tem uma cena em que uma personagem, ela tá aqui se sentindo subjugada, ela tá empoderada, ela tá subjugando uma outra personagem, e aí ela tá sendo filmada de baixo para cima, e isso torna ela grandiosa, poderosa no quadro. A partir do momento em que a outra personagem muda a situação e começa a subjugar quem a estava subjugando,
a câmera dele faz isso, ó. Ela sobe e grava ela de cima para baixo, tornando a menina diminuída, e ele troca a posição de câmera da outra personagem, que estava diminuída e agora ela tá grandiosa. Quando eu percebi isso, eu vi a princesinha só uma vez. Quando eu percebi isso, cara, caralho, olha aí, esse é o Alfonso Cuarón, esse é o Emmanuel Lubezki, que eu conheço hoje, que lá em 1990 e pouco, já tava ali, ó, já tava ali colocando em prática todas as camadas do cinema com uma função clara narrativa. Então, assim, é sensacional. E a montagem não é diferente. Eu tava assistindo Tubarão recentemente e percebi como a montagem do filme no primeiro ato e no terceiro ato são completamente diferentes. Completamente diferentes. Literalmente, parece outro filme em termos de montagem. E quando você percebe por que é que o começo do filme tem poucos cortes e por que é que o final do filme tem muitos cortes e você percebe a conexão de um com o outro, é uma sensação indescritível. Quando você percebe isso e você percebe sem a ajuda de ninguém, sem precisar pesquisar explicado no YouTube, pesquisar analisado, ver a crítica de outro crítico. Eu também adoro essa sensação de estar vendo uma outra opinião e aquela opinião, aquela percepção me mostrar algo que eu não tinha percebido antes. Eu adoro essa sensação. Mas eu fico muito mais feliz, muito mais realizado quando eu percebo sozinho, depois de eu já ter consumido bastante, depois de eu já ter estudado tanto as 7 camadas e ter praticado tanto a minha percepção. Vamos lá terminar agora falando sobre a mise-en-scène. A mise-en-scène é como todos esses elementos se relacionam, mas principalmente a questão visual. Então a direção de som, por exemplo, ela não entra na mise-en-scène, mas direção de arte, fotografia, a montagem nem tanto. A montagem influencia na mise-en-scène, mas ela não é a mise-en-scène. A mise-en-scène é a cenografia do filme. É o espaço geográfico do filme. E como ele ajuda a contar a história. Então, como é que a câmera relacionada com os personagens, com a posição em cena dos personagens, relacionado com a direção de arte, ou seja, o cenário, a cenografia do filme, relacionado com a iluminação, relacionado com tudo isso, com a linguagem cinematográfica, como é que tudo isso transmite uma ideia. E agora que eu vou falar, o Nicolas Winding Refn, ele dá uma aula de mise-en-scène no Demônio de Neon. Tem 2 cenas lá que tem 2 personagens que não gostam. Tem 3 personagens que não gostam da protagonista, mas 2 em específico detestam ela. E tem uma cena onde há várias garotas olhando para uma direção, inclusive a protagonista. E só aquela personagem que não gosta dela está olhando para a direção oposta. Esse tipo de detalhe da mise-en-scène, que é um elemento da cena, né, é relacionado à atriz, relacionado ao enquadramento, a forma como ele enquadra num plano geral, mostrando todas aquelas mulheres num espaço enorme, todas olhando para uma direção e só aquela outra personagem olhando para outra, isso é mise-en-scène. Isso é você amarrar os elementos visuais, todos os elementos que compõem o visual do filme para chegar numa conclusão. Lá no curso eu tenho uma aula, eu ainda não lancei essas aulas, mas vou lançar essa semana, na próxima, onde eu analiso a mise-en-scène da filmografia de um diretor específico. Então vai ter uma aula só de Nicolas Winding Refn, vai ter uma aula só de Kubrick, vai ter uma aula só de Cuarón, vai ter uma aula só de Fincher. Então vamos ver isso aí, vai ficar muito legal. E é isso. Essas são as 7 camadas do cinema. Eu acho que é importantíssimo todo mundo conhecer elas para você começar a perceber o cinema de uma forma diferente. Para você começar, a partir de hoje, notar detalhes em filmes. Por exemplo, os explicados que eu faço aqui no canal, os analisados, são todos calcados nessas 7 camadas. Tá? Então pesquisem, conheçam. Eu vou ler alguns comentários de vocês daqui a pouquinho, mas antes eu queria falar sobre o curso Decifrando Cinema. É um curso completo com 10 módulos, então além das 7 camadas eu tenho outros 3 módulos sobre história do cinema, sobre crítica cinematográfica, a gente tem uma oficina de crítica e também tem um módulo introdutório, um módulo de fechamento, então aí dá uns 11 módulos mais ou menos. E além disso, é um curso que já está atualmente com 6 horas e meia de duração, ainda faltam 3 módulos para a conclusão do curso, então ele deve fechar aí com umas 8 horas e meia de duração ou até mais de conteúdo, que já está sendo acessado por 122 alunos que já estão cadastrados lá no nosso sistema, que entraram nesses 2 últimos meses. E se você quiser, aqui nessa live, vou estar mais uma vez divulgando o meu curso. Aqui na descrição tem um link para o curso, você clica nesse link e você vai ser redirecionado para a página do curso, onde vai ter todos os detalhes sobre as aulas, sobre tudo lá. Só que tem um detalhe. As aulas que estão lá, elas não estão 100%. Tem aulas a mais, além daquelas ali, que durante a gravação do curso eu fui percebendo que, aqui eu acho que merecia, acho que aqui precisava de uma aula a mais, eu vou adicionar essa aula e vamos construir isso aí.
e aí o curso está ficando mais extenso do que o previsto. Só que não só isso, o curso está com 70% de desconto e além desse 70% de desconto, você tem 2 bônus incríveis. O primeiro deles é um curso de roteiro de cinema, onde eu vou ensinar para vocês tudo que eu aprendi fazendo cursos com Aaron Sorkin, com Neil Gaiman, os cursos do R.L. Stine do Goosebumps, do Dan Brown. Eu fiz vários cursos online com essa galera, fora todos os livros que eu já li, fora todas as experiências que eu já tive escrevendo filmes. Eu não escrevi só os filmes que eu realizei, eu tenho vários roteiros engavetados, roteiros de longa, roteiros de curta, roteiros de documentário. Então assim, eu posso ajudar todos vocês com isso, e aí já formalizei a ementa desse curso e vou começar a gravar assim que eu concluir a gravação do meu curso principal, que é o Decifrando o Cinema, para ser entregue logo depois, totalmente de graça para quem se inscrever no Decifrando o Cinema, que já está com 70% de desconto, tá? E além disso, assim que a gente concluir o curso, a gente vai começar uma vez por mês a fazer uma live exclusiva com os alunos, onde nós vamos assistir a um filme juntos, vamos ver várias cenas do filme juntos, na realidade, e vamos decifrar essas cenas juntos, ao vivo, só para os alunos. E dos 120 alunos, tem uns 10 lá que estão participando ativamente no grupo do Facebook, que é onde a gente vai organizar tudo isso. Então assim, você tem uma chance aí de falar comigo diretamente e a gente analisar um filme juntos e eu tirar todas as dúvidas de vocês ao vivo, uma vez por mês, e a live vai ter a duração que ela precisar. Se precisar de 1 hora, vai ter 1 hora. Se precisar de 2 horas, vai ter 2 horas. Se precisar de 5 horas, vai ser uma live de 5 horas e as gravações ficarão disponíveis lá na plataforma do curso, tá bom? Então, o link para você conhecer tá aqui na descrição do YouTube ou na descrição aí do podcast, seja lá onde é que esteja, para vocês verem, tá? Vou ler rapidamente os comentários de vocês. O José Mendes, vejo muito crítico meio que rejeitando ou criticando certos filmes por não seguirem certas regras estabelecidas no cinema. Verdade, José, e essa é uma percepção completamente errada. Quando você entende as 7 camadas do cinema e você vê como é que elas podem ser feitas e você vê como é que elas podem ser desconstruídas, a sua mente explode e você vê que não é isso aí que eles estão falando. Pode ser muito além disso aí que eles estão falando. O próprio José continua falando. Na minha opinião, sim, o cinema acerta em várias... Não entendi. Em várias bases que devem ser respeitadas, mas de uma maneira inovação narrativa meio que pode ser utilizada. Com certeza, exatamente isso que eu falei. Cumprir bases, mas inovar na técnica em prol de uma eficiente linguagem cinematográfica. Me diz aí sua opinião. É exatamente isso, José. E eu acho que cada filme pode ter a sua própria linguagem. Eu, inclusive, falo isso lá no curso. E eu dou exemplos. Tipo, olha só, esse filme aqui, ele utilizou a fotografia azulada para transmitir tristeza. E esse outro filme aqui utilizou a fotografia azulada para transmitir felicidade, paz, tranquilidade. Olha só que maluco isso, né? Então, assim, o cinema permite isso e isso é muito legal. O Enzo falou, Clube da Luta é até bonzinho, mas Transformers é alta cultura, rapaz. Eu concordo, Transformers é cultura. Velozes e Furiosos é cultura, apesar de estar no 9, mas são excelentes todos os Velozes e Furiosos, principalmente o Velozes e Furiosos 3 Desafio em Tóquio, que é uma bosta, mas eu adoro. O José Mendes falou bastante, hein? O Vini Oficial perguntou se um roteirista tem que entender todas as 7 camadas. Não, mas é importante que ele conheça o processo. É importante, mas não precisa. Porque, principalmente se você for dirigir os próprios filmes que você está escrevendo. Então, se você quiser ser só roteirista, tudo bem, você não precisa entender de montagem, não. Mas eu acho importante você ter pelo menos um repertório. Não adianta você querer escrever roteiros... Não adianta você querer escrever roteiros sem ver filmes. Você precisa ver filmes. E a partir do momento que você vê um filme, você absorve, por mais que você não perceba, mas você absorve todas as 7 camadas. Você pode só perceber o roteiro, mas você absorve elas. E o fato de você absorver, elas ficam guardadas lá dentro da sua cabeça. E depois, quando você vai escrever, elas já estão lá na sua escrita, rapidamente, facilmente. Então, eu acho que é isso, tá? Gente, tem muitos comentários. Eu não vou poder ler todos. O José falou muita coisa. Eu vou só ler mais um aqui do José. Ele falou, dou exemplo de Mad Max 4. De fato foi aclamado, mas sempre existem aqueles críticos snobs dizendo que o filme não tem história. Errado. O filme tem uma história simples, apoiada numa narrativa visual. Exatamente, José. Exatamente. Você falou tudo. E é exatamente isso que acontece com os filmes do Refn, com os filmes do David Fincher. Os filmes do David Fincher têm roteiros excelentes, direções excelentes, fotografias excelentes. São filmes quase perfeitos. Os do Kubrick também. Então é isso. Gente, queria agradecer a vocês. Mais uma vez, eu queria agradecer aqui a presença do José Mendes, que participou bastante, do Thiago Galeno, do Vini Oficial, quem mais? Do Pedro Henrique, do Enzo, que ajudou a gente aqui com R$5, do Daniel Oliveira, do Matheus Alves,
e também do Gabriel Ferreira e do Lucas Nascimento e do Marcos Ming, que estava aqui desde o começo. Gente, mais uma vez, tem 11 pessoas me assistindo. Vamos curtir essa live. Quem ainda não curtiu, curte essa live para me ajudar. Se você quiser ver depois, se inscreve no canal, claro, não esquece. E também ativa o sininho para você receber quando esse podcast sair gravado. E você que já está me vendo gravado, parabéns, você não assistiu a live, mas se inscreve lá no canal e se inscreve também no meu podcast lá, que eu ainda não sei quais são as plataformas que ele vai sair, mas eu vou divulgar, então também me segue nas redes sociais, @bruno.video lá no Instagram e @Clube Duas Portas no Twitter, tá? Eu vou deixar escrito aqui no bate-papo. É isso, mais uma vez, muito obrigado por estarem comigo nessa. Deve ter passado umas 50 pessoas aqui na live, mas tem 10 pessoas me assistindo ao vivo. Muito obrigado por terem participado, muito obrigado por estarem me apoiando nessa nova trajetória aqui do canal, com conteúdos mais aprofundados, conteúdos mais longos. É isso, muito obrigado, um forte abraço e, como sempre, vida longa ao cinema.